Deus, o Senhor é a minha força, é minha luz. Me ensine cada dia o caminho que devo seguir. Não me deixe só. Eu sei que o Senhor não me deixará só. Não deixe nenhum dos meus irmãos lutar com suas próprias forças, mas que o Senhor seja cada dia a nossa força, o nosso mestre, o nosso instrutor, e que possamos caminhar neste caminho glorioso que o Senhor preparou para nós. Livra-nos de afastarmos dele. Livra-nos de procurar um atalho, um desvio, mas ensina-nos a paciência para esperar o momento da vitória chegar. A vitória que o Senhor tem para cada um que luta com fé no Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos e que Deus possa suprir cada necessidade, da criança ao ancião, e nos faça vencer a nós mesmos neste tempo. Bem, evolução. Como a ciência multiplicou, se evoluiu. Então eu quero tomar para falar sobre isto Daniel capítulo 12 e também São Mateus 24, 12. Daniel, no capítulo 12, Daniel estava sendo instruído, recebendo as instruções dos céus. E vamos começar no versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Bem, nós devemos buscar a sabedoria. Exatamente. A palavra diz: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Esta sabedoria aqui não é a sabedoria para praticar o mal, porque as pessoas, os seres humanos, em muitas ocasiões, em grandes números, usam a sua capacidade de inteligência, de sabedoria, para praticar o mal. Mas a sabedoria verdadeira, que é o temor de Deus, conforme a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a Bíblia se refere à sabedoria como este temor de Deus. Não a sabedoria mundana que leva a pessoa a praticar aquilo que é errado, que é contrário à vontade de Deus, mas a sabedoria que leva o homem a estar mais perto de Deus. Então esta é a sabedoria de Deus, essa que devemos lutar para tê-la. Essa é que nós devemos lutar para sermos cheios dela. Deus
nos conceda esta graça. Bem, mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Bem, se fosse apenas a sabedoria de Deus, conhecimento para o bem, mas Jesus falou de uma outra multiplicação também. Uma outra multiplicação, sim. Se multiplicariam muitas coisas ruins também. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então vejam bem, duas multiplicações. Uma da ciência, do conhecimento, e a outra multiplicação da iniquidade. Seria bom se Jesus tivesse dito: o amor se multiplicaria. Mas foi o contrário. Por se multiplicar a iniquidade. Então, quanto mais iniquidade, mais pecado, mais desejo de poder, mais injustiça, mais ódio, mais mentiras, mais falsidade e muitos falsos profetas para enganar os incautos, que não têm a sabedoria de Deus. Porque sem essa sabedoria, automaticamente, fatalmente, o homem é enganado. Ele não escapa. Tem que ter o conhecimento da verdade. Por isso é que a gente sempre fala de Israel, por faltar o conhecimento, por não querer o conhecimento, é destruído, é enganado, é tapeado. O povo sem conhecimento, um povo sem entendimento das coisas, é em todos os sentidos. Ele é enganado por aquele que é mais capacitado do que ele. Ele é enganado na política, ele é enganado na religião, ele é enganado no trabalho, ele é enganado em tudo. Mas devemos buscar a sabedoria correta. Se alguém tem falta desta sabedoria, ela está disponível. Essa sabedoria, ela não é para somente um tipo de pessoas, não. Essa sabedoria que estou referindo a ela, é Deus que te dá. E Ele é a fonte de toda a sabedoria. Para você agir financeiramente, não ficar devendo mais do que aquilo que ganha, ter um controle da sua vida, não se tornar escravo de suas promessas, de suas palavras. Tem que ser sábio. Tiago diz no primeiro capítulo da sua carta, no versículo 5, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dada. Vale a pena repetir o versículo. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Sabedoria para responder, sabedoria para comprar, sabedoria para aplicar o seu dinheiro que ganha com dificuldade. Em Isaías capítulo 55, o Senhor chegou a dizer: por que gastai vosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não é sustento, naquilo que não é vida?
é falta de sabedoria. Então, ao homem sem essa sabedoria, sem o conhecimento de Deus, ele é enganado. Ainda em São Mateus 24, Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E como tem enganado? E como tem feito as pessoas reféns? Jesus já veio. Jesus já veio numa nuvem. A Bíblia diz que quando ele vier todos verão. Será como um relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente. Mas Jesus já veio e ninguém ficou sabendo, né? Mas vejam bem, por se multiplicar a iniquidade. Então o amor subtrai, né? Multiplica uma coisa e diminui a outra. Não é isto? Então, por multiplicar a iniquidade, o amor é dividido, vai diminuindo. O amor de quase todos. É uma queda radical do amor. E é uma multiplicação da ganância, da destruição. Bom, mas nesse avanço da ciência, então nesta evolução, entre todos os avanços, estamos vivendo agora a era da internet. Ela se multiplicou. Então a internet revolucionou o mundo com a comunicação, com a facilidade de estar em contato com o mundo distante. Então, meus irmãos, jovens, adultos, anciãos, ou você se enche dessa sabedoria de Deus para usar esse meio de Deus, esse meio que Deus permitiu ter, ou você será engodado, ou você será enganado com falsas mensagens, com falsas profecias, com falsas visões. Os convites manipulam as pessoas e todas as coisas feitas de uma forma manipulada, errada, e levam as pessoas enganadas para praticarem aquilo que talvez ela nem mesma queria praticar, mas acaba praticando pela influência má da mentira. Eu estava ouvindo uma entrevista sobre as escolas na Finlândia, as escolas finlandesas, instruindo as crianças para que antes de passar uma notícia à frente, quando chega em seus celulares, elas tentarem, elas próprias, desconfiar se aquilo é mentira ou verdade, se aquilo ajuda ou atrapalha. Agora, porque se você não discernir, você também se torna um mentiroso ao difundir uma mentira, ao esparramar uma mentira. Às vezes chega no celular, que isso esparrame isso, que isso chega para todos, possa ser esparramado para quanto mais gente, melhor. E parece que é uma boa coisa, mas é uma mentira, mas é um engano, vai levar confusão para as pessoas. Esta é a evolução da ciência também. Se fosse usada, a evolução fosse usada para se aplicar para o bem, para o consolo, para a alegria, para as notícias boas, seria uma bênção. Mas como se multiplicou a ciência e multiplicou também a iniquidade. Então a iniquidade entra nesses meios de comunicação e o que predomina é falsidade, é mentira, é engano. São poucas as vozes de verdade. Nós devemos observar isto
Não é tudo que chega no seu celular que você deve mandar para frente, colocar para outros verem, porque aquilo às vezes se torna um instrumento do diabo para confundir as pessoas, para tornarem as pessoas perturbadas até às vezes. Então, por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Mas os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Esparrame coisas boas, noticie coisas boas, corretas, sensatas. Pregue a justiça e você refulgirá como as estrelas sempre e eternamente. Mas fuja do engano, de esparramar engano. Busque essa sabedoria para você então resplandecer como o fulgor do firmamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos capacite para isto, para levarmos somente coisas puras, coisas que já são provadas serem verdades. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos ajude. Amém.